No Brasil, hoje, nós temos, os últimos dados que eu tive acesso, a gente tem cerca de 1.200 empresas júniores, ou seja, tem espalhadas em universidades e faculdades por todo o país, e é considerado o maior movimento de empreendedorismo social do mundo. O que é empreendedorismo social? Além da parte empresarial, ele também tem essa parte social, né? De não apenas querer ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro procurando fazer o bem, também desenvolvendo a sociedade. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Estou aqui fazendo uma série com pessoas de alguma maneira ligadas ao Massachusetts Institute of Technology, o MIT, que são brasileiros que passaram por lá e a gente tem muitas histórias interessantes para contar. Hoje nós recebemos a Daniela Ciaulis. Ela estudou engenharia industrial na USP, onde ajudou a fundar uma das primeiras empresas júniores da engenharia do país, a Poli Júnior, em 1988. Ela é cofundadora e presidente há quase 32 anos da Federação de Empresas Júniores do Estado de São Paulo, a FEGESP, tendo contribuído para o desenvolvimento de milhares de jovens. Ela estudou em 1996 no MIT e posteriormente no Thunderbird School of Global Management. Daniela, queria te agradecer pela disponibilidade, conversar com a gente. Eu queria, primeiramente, entender a tua história um pouquinho, né? Você ajudou a criar uma das primeiras empresas júniores do país e nunca mais se afastou dessa área. Conta um pouquinho para a gente essa tua trajetória, por favor. Bom, a empresa Júnior, ela teve uma importância tão grande que a gente brinca que virou um filho. Então, um filho você nunca se afasta, é um compromisso para a vida inteira. A questão é que você vai mudando de papéis. Então, no início, eu comecei a empresa Júnior, como foi o meu envolvimento? Eu vi uma reportagem no jornal Folha de São Paulo, da Câmara de Comércio Franco-Brasileiro, convocando alunos para se tornar empresários e ajudar as pequenas e médias empresas. Na época era final da década de 80, um momento de crise que era considerada a década perdida, e que um momento de crise e oportunidade de reestruturação. E a empresa Júnior, ela veio para ajudar as pequenas e médias empresas que tinham muitos problemas, poucos recursos, e potencializar o papel do jovem na solução dos problemas. Então, aquilo me pareceu uma excelente oportunidade de eu poder me envolver ativamente, contribuir para a sociedade, ter uma pequena remuneração, aprender. Então, eu aceitei na hora. Aí houve um seminário na na Federação do Comércio do Estado de São Paulo, e na época, além da Poli, eu também estudava na GV, e a GV já estava um pouco mais avançado com o Rogério Scher. Então, foi um trabalho conjunto, eu não trabalhei sozinho, eram várias pessoas idealistas, jovens idealistas, que realmente queriam contribuir e fazer a diferença para o país através do empreendedorismo e da vocação empresarial. E nós fomos se unindo, a Câmara tinha muita experiência, as pessoas eram mais velhas, se tornaram mentores, então, tanto advogados, empresários, que foram nos orientando. E a gente tinha a energia e a capacidade de realizar a ação. Nesse intuito, então, o primeiro desafio foi apresentar para as escolas, né? Eu tive, como eu estava conversando antes aqui nos bastidores com você, o nosso desafio era conseguir o apoio da Poli e da Universidade de São Paulo. Então, eu sou muito grata aos professores, diretores e reitores que deram um voto de confiança, porque você imagina, Marcelo, há 30 anos atrás, por exemplo, conceder uma sala para os alunos, um ramal telefônico. Telefone, na época, era um artigo de alto luxo, né? Por exemplo, poucos brasileiros tinham acesso ao telefone. Tinha uma instituição que era como o USP, Unicamp, instituições de alta credibilidade e que tem vários processos que precisam ser seguidos. Então, assim, aquele voto de confiança dos professores, dos diretores, foi fundamental para desenvolver a nossa autonomia e senso de responsabilidade. Então, no dia que a gente recebeu o sim,
a gente pensava, não podemos falhar, temos que dar o máximo para retribuir aquilo que nos foi dado. E eu acho que por isso que a gente trabalhou bastante, e hoje as empresas júnior são referências, né? Eu lembro que no primeiro ano, acho que o nosso faturamento foi o equivalente a 100 ou 150 reais, ou seja, praticamente todo mundo trabalhou e colocou, investiu, colocou dinheiro, e hoje é com muita alegria que, por exemplo, final de 2022, a Poli Júnior, que eu ajudei a fundar, me parece que teve um faturamento de 3 milhões de reais. E ao longo desses últimos 30 anos, o faturamento tem oscilado entre 1 milhão, 3 milhões de reais, contribuindo para a escola, trazendo computadores, inovação. E hoje o meu papel é muito mais de mentora, escutar, tentar resolver conflito quando tem alguma dúvida, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito das organizações. Então, eu continuo em outros papéis, não mais na ativa, porque até por princípio, quando você se forma, você se desliga, mas como mentora e como, entre aspas, vai uma mãe. Agora eu já estou quase uma avó da empresa Júnior, né? Então, é muito, e você, por toda a sua trajetória pessoal na Unicamp, acadêmica, como empresário também, que o professor que se desenvolve e vai para a gestão também é, de certa forma, um empresário. Eu tenho também muita admiração por sua pessoa e por aquilo que você já fez pela gente. Então, é um prazer muito grande estar aqui com você hoje e contribuir também, poder retornar um pouco daquilo que você já fez, Marcelo. Muito obrigado. Daniela, então, acho que para começar, as pessoas não têm muita noção do que é o movimento das empresas júniores hoje no Brasil. Você pode explicar um pouco mais? Quando eu comento, mesmo aqui para familiares, para amigos, eu falo, mas que é isso? Né? O que eles ganham? Né? De que maneira funciona? Então, queria que você explicasse um pouquinho mais como funciona na prática e se você tiver alguns dados como esse que você mencionou, que são muito interessantes. Ah, tá ok. A empresa Júnior, basicamente, é uma empresa, é uma associação civil, entre aspas, sem fins lucrativos, onde os alunos se reúnem para prestar serviços. Você, como gestor da entidade, você não pode ter remuneração, mas caso haja um projeto e você participe do projeto e aquele projeto seja remunerado, você pode ter participação. E por que que os alunos se engajam? Porque hoje as empresas júnior estão vendendo projetos em diversas áreas. Então, normalmente é um grupo de alunos que se reúne numa determinada área de conhecimento e começa a prestar serviços. Inicialmente, há 30 anos atrás, a gente começou nas áreas mais clássicas, que era engenharia, administração, depois foi para o direito, hoje tem em psicologia, atividade física, medicina, artes cênicas, publicidade, tem geografia. Aí você fala, como que os alunos resolvem os problemas? Então, por exemplo, na medicina, o médico pode atuar? Não, ele não atua como médico. Vamos supor, ele atua, a empresa júnior às vezes presta serviço no recrutamento e seleção de médicos para pequenas clínicas. Na área esportiva, às vezes a empresa júnior de esportes, ela ajuda na realização e organização de eventos esportivos menores. E essa oportunidade para os alunos são projetos menores, que têm o apoio dos professores, então os professores sempre entram com a sabedoria, com a mentoria, e os alunos têm a oportunidade de já, dentro da faculdade, começar a aplicar aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula, né? Então, por exemplo, no caso da administração, você está tendo um curso de contabilidade ou de marketing, é como se você tivesse tendo a experiência de utilizar todo aquele conhecimento de marketing, contabilidade para uma pequena empresa. Às vezes é a empresa até de um colega que falou, puxa, eu vendo doces muito bem, né? Eu lembro a empresa júnior da Unicamp, a GPEA, começou assim. Tinha uma senhora que fazia tortas excepcionais. O primeiro cliente da empresa júnior da Unicamp de alimentos foi essa senhora. Aí os alunos se empolgaram com a história da senhora e começaram a estruturar o marketing, a contabilidade, os custos, trocar informações, e ela, no fim, despontou, quer dizer, abriu mais filiais, ampliou as vendas. Então, é muito um espírito de troca de conhecimento. E, normalmente, os projetos são remunerados pelos clientes. Então, no caso, as pequenas e médias empresas, como são alunos, a taxa é menor, né? É uma taxa
mais simbólica, e hoje, por muitas empresas grandes, multinacionais, verem o papel da empresa júnior, e não só multinacionais, também tem várias startups de sucesso, por exemplo, o iFood, que hoje é uma empresa de referência não só brasileira, mundial, foi fundado pelo Fabrício, que foi da empresa Júnior Compec, da Unicamp. E ele começou, e o sonho de empreendedorismo começou na empresa Júnior, e hoje ele é uma referência no mundo, porque a empresa Júnior estimula isso, essa capacidade de troca, de realização, da pessoa começar a perceber que ela tem valor, mesmo naquela situação aparentemente limitada. Então, isso acaba desenvolvendo as pessoas, a sociedade e a comunidade. No Brasil, hoje, nós temos os últimos dados que eu tive acesso, a gente tem cerca de 1.200 empresas júniores, ou seja, tem espalhadas em universidades e faculdades por todo o país, e é considerado o maior movimento de empreendedorismo social do mundo. O que é empreendedorismo social? Além da parte empresarial, ele também tem essa parte social, né? De não apenas querer ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro procurando fazer o bem, também desenvolvendo a sociedade. Então, essa é uma outra característica. E mundialmente, ela também já está presente em vários países. O ano passado, por exemplo, na qualidade de ter sido fundador, eu participei do Encontro Mundial, que foi em Portugal, em Lisboa, e na época eu fiz a abertura junto com a secretária jovem das Nações Unidas, justamente pelo reconhecimento da importância do empreendedorismo social no mundo. Então, esse basicamente é a vocação da empresa Júnior. Ela normalmente se hospeda dentro da faculdade, então ela tem custos mais acessíveis, porque ela normalmente está dentro da estrutura de uma faculdade, e a faculdade cede esse espaço, porque ela também tem essa finalidade de aprendizado, de desenvolver o aluno, como se fosse um estágio prático. E os estudantes ganham justamente nessa questão do quase que um estágio, uma vivência, né, única, fazendo um pouco de tudo na realidade, né? Faz tudo dentro de uma empresa praticamente, né? Sim, no começo a gente fazia de tudo, é o marketing, é a Uhum. limpeza da sala, é o telefone, é pagar a conta, é o transporte, enfim, é realmente um faz tudo, né? Multidisciplinar. É muito legal. E você, pelo que eu entendi, você ainda preside a FEGESP, que ajudou a criar e ainda atua lá. Queria que você contasse o que é a FEGESP e como ela contribui para o ecossistema de inovação e formação universitária. A FEGESP, a Federação das Empresas Júniores, como ela vai crescendo de forma autônoma, então é um movimento que ajuda a organizar, é uma entidade, né, que procura estabelecer padrões, compartilhar conhecimento. Então, ela monitora no estado de São Paulo todas as empresas júniores, ela monitora todas as empresas júniores e vai sempre, e no monitoramento vão aparecendo ideias novas, inovações. E essas ideias novas, inovações, ela procura compartilhar com as outras. Se alguém já resolveu um problema, compartilha com as outras. Então, ela promove encontros, né, mensais, semanais. Hoje, como cresceu muito, tem todo o estado, existem núcleos regionais, quer dizer, tem mini gestões, porque São Paulo, o estado de São Paulo é muito grande, tem vários municípios, né? Você tem questões de deslocamento. Então, e hoje, na verdade, assim, eu fundei e fui presidente. Hoje eu não presido mais, porque é o Uhum. que eu falei, quando você se forma, você se desliga. Eu Certo. tenho muito mais uma posição de mentora, né? De, Uhum. olha, quando existe algum desafio novo, algum problema, alguma questão nova, por exemplo, ano passado eles tinham tido um desafio que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo queria utilizar serviços de algumas empresas júniores para doar para os pequenos e médios empreendedores. Então, convênio. Então, e esse é um desafio um pouco mais complexo, fazer uma parceria público-privada. Então, quando tem esses desafios, às vezes, eu sou acionada e daí eu ajudo como mentor, encaminhando, criando pontos de relacionamento. Eu não sei tudo, né? Como todo mundo, ninguém sabe tudo, e aquilo que a gente não sabe, pelo menos tem algum amigo ou pode recorrer a alguém que tenha competência naquela área.
Então, hoje o meu papel é muito mais de apoio, e mentoria, e de ajudar a divulgar, porque como é aquilo que eu falei, é como se fosse uma mãe. No começo, a mãe fica lá cuidando do filho, dá alimento, cuida. À medida que as crianças vão crescendo, né, você vai tendo, teu papel vai se transformando. Então, hoje, meu papel é realmente assim mais de escutar, valorizar, divulgar, promover, que assim como os seus familiares também não sabem, muitas pessoas, embora tenha números bons, o Brasil a gente tem uma população enorme, 230 milhões de habitantes. Então, até a gente conseguir que todo mundo saiba o que é um desafio grande. Então, diariamente, sempre a gente vai divulgando e tentando esclarecer qual que é o papel dessa entidade. Muito legal. Bom, eu queria que você contasse um pouco agora, indo para o lado mais pessoal. Você, como eu comentei na introdução, estudou também lá no MIT. Queria que você contasse um pouco como foi essa experiência, o que que você aprendeu por lá, o que mais te fascinou de uma cultura e um momento tão diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Ah, então tá bom. Bom, primeiro o MIT também está dentro de um sonho, né? Quando eu era mais jovem, eu pensei em fazer engenharia aeronáutica. Isso nós estamos falando há 30 anos atrás. E na época, no Brasil, para mulheres, o único, quer dizer, não existia essa possibilidade. Existia o ITA, né, que não admitia mulheres por ser uma escola ligada à aeronáutica e à parte aeroespacial. Então, a minha primeira ida ao MIT foi até antes de entrar na graduação. Eu gostaria, né, quando eu comentei que tinha esse desejo, meu pai tinha alguns amigos nos Estados Unidos, e aí um dos amigos dele trabalhava até na indústria aeronáutica, me mandou fotos, etc., e sugeriu uma visita a Boston, ao MIT. E eu fui, e na época eu me encantei, né, isso foi antes de entrar na faculdade, eu me encantei, simplesmente fui como visitante, visitar as instalações, e e aí, há 30 e 40 anos atrás, era um pouco complexo para as pessoas irem para fora, sobretudo na graduação. Tinham questões financeiras envolvidas, questão de maturidade, etc. E, no fim, mesmo na minha ida lá, na volta, ponderando, foi achado que seria mais prudente eu, talvez, primeiro me formar em engenharia aqui, depois ir buscar uma especialização nessa parte que eu gostava, aeroespacial, no MIT. E eu acabei, quer dizer, um pouco frustrada, né? Porque o desejo ele sempre volta quando a gente que é empreendedor e que tem uma meta, um pouco frustrada, eu acabei aceitando, acabei ingressando na Poli, engenharia mecânica, sempre com o sonho de um dia voltar ao MIT. Quando, na época da empresa Júnior também, os professores nos deram muita abertura para fazer convênios e buscar novidades fora do país. E eu, naquela época, sempre até por essa experiência pré-graduação, eu sempre tive como foco o MIT e Harvard. Então, por exemplo, o meu trabalho de formatura foi sobre qualidade total no ensino. Então, eu cheguei a fazer uma viagem novamente para o MIT e para Harvard. Na época, Harvard tinha um Harvard Quality System. A gente acabou trazendo a diretora do Harvard Quality Systems para o Brasil e eu comecei a interagir informalmente com alguns professores do MIT, tanto nesta área de qualidade, sistemas dinâmicos e organizações de aprendizagem. E na área de organizações de aprendizagem, que era uma área que me encantava muito, a maior referência era o Peter Senge, que tinha dentro do MIT, eles tinham dentro de uma atividade extracurricular, eles tinham vários cursos de dinâmica dos sistemas e tinham criado uma entidade que nasceu no MIT, depois ela adquiriu características próprias, que chamava The Learning Circle. E eu me encantei com aquilo, né? O primeiro livro do Peter Senge era A Quinta Disciplina. E ele falava já há 30 anos atrás sobre inovação, aprendizagem. Ele era uma pessoa ponderada que incluía na aprendizagem também as emoções, embora a gente fale de MIT, quando se fala de MIT, a primeira referência que vem na cabeça é a parte técnica exata,
e quando que, na verdade, a exata, a estatística é uma abstração da realidade. Então, por exemplo, é simplesmente uma linguagem de comunicação, e tem muita gente que confunde isso. E essas referências de sistemas, essa linguagem, entender a matemática, a estatística, a tecnologia como uma forma de comunicação, ampliava as minhas referências. Então, eu fiquei muito encantada com o Peter Senge, e o Peter Senge, logo depois do livro A Quinta Disciplina, que virou um sucesso, ele também tinha um outro livro que era o Caderno de Exercícios da Quinta Disciplina. E tão encantada que a gente ficou, então eu passei aí, o MIT tinha, em janeiro do ano, eles faziam vários cursos abertos, que eram abertos a alunos do mundo inteiro, que você podia se inscrever e participar das disciplinas até para ver. Era como se fosse um aluno especial na USP ou Unicamp, né? Era uma primeira interação para você ver se você gostava ou não daquelas matérias. E em algumas oportunidades eu cheguei aí em janeiro para entender melhor, e ali você acaba fazendo conexões também com pessoas que já estão estudando e aprofundando as suas conexões e vendo outros caminhos. E através desses caminhos, logo quando eu me formei, surgiu a oportunidade da gente, entre aspas, virar representante do The Learning Circle no Brasil, né? Que era trazer essa metodologia do Peter Senge, das organizações de aprendizagem, em múltiplas áreas, não só ali na área acadêmica exata, mas eu lembro que na época ele também se inseriu em orquestras sinfônicas, em jogos empresariais, enfim, em diversas outras áreas, e surgiu essa oportunidade. Então, com essa oportunidade, eu e mais outros colegas que fomos da empresa Júnior, a gente acabou criando uma empresa aqui no Brasil. No começo ela se chamou Zambo, Desenvolvimento Empresarial, que utilizava muito, depois mais tarde ela foi vendida para a DBM, né? Virou mais uma empresa na área de recrutamento e seleção, e isso ajudou muito a gente na parte de desenvolvimento empresarial, aprendizado sobre organizações, como as coisas se dão. Então, teve muitos desdobramentos, né? Foi uma questão bem interessante, Marcelo. Ah, que bom, né? Isso, a experiência, os contatos que acabam acontecendo são incríveis, né? E acabam levando para direções que a gente não consegue imaginar, né? Eu vi também no teu currículo que você contribui e contribuiu aí para o Comitê Olímpico Brasileiro. Como que é essa contribuição? O que você tem de contato com o comitê? Então, na verdade, foi o seguinte, Marcelo. Eu, num primeiro momento da carreira, eu foquei muito na parte empresarial e acabei me descuidando um pouco do lado pessoal. Então, por quê? Por empolgação, né? Eu ficava praticamente 16, 20 horas trabalhando, porque você se apaixona, né? Aquele Uhum. negócio, juntos somos exponencial, você falou, você se envolve, vai fazendo contatos, então você quer dar conta de tudo. E eu acabei assim deixando um pouco de lado a saúde, assim, né? Então fiquei um pouco obesa, enfim. E aí eu comecei a fazer atividade física até com o professor Nuno Cobra, que foi um dos treinadores do Ayrton Senna, e eu me resgatei, né? Com atividade física, eu percebi que você incluir na tua rotina diária, seja 20 ou 30 minutos por dia, alimentação saudável, realmente fazer uma pausa, porque às vezes você não faz porque você está empolgado. Fazer uma pausa, comer refeições coloridas, 8 cores por dia, tomar café da manhã, que isso era essencial para manter a produtividade. Então, quando eu me aproximei de novo dessa área, e a atividade física sempre foi uma paixão, eu lembro que quando, além da parte aeronáutica, eu também sempre tive uma paixão por corrida, educação física. Quando eu preenchi o meu manual da FUVEST, lá atrás, quando era estudante, eu cheguei a cogitar a possibilidade de fazer o curso de educação física. E quando eu voltei a ver a importância da atividade física a importância da atividade física no dia a dia do empresário, eu resolvi aí voltar para trás e falei, nossa, agora eu vou fazer graduação em educação física. Então, eu abri espaço na vida empresarial, diminuí meu ritmo de trabalho, de presidente me tornei consultora para poder abrir espaço,
e resolvi ingressar novamente na faculdade e fazer graduação na parte de atividade física. Como eu já tinha muitas milhas, né, acumuladas empresarialmente, como presidente de empresa, eu viajava 250 dias por ano, mais ou menos, durante 10 anos. Então, eu primeiro busquei o Comitê Olímpico Brasileiro para começar a fazer um trabalho voluntário e depois o Comitê Olímpico Internacional. E acabei sendo primeiro chamada no Comitê Olímpico Internacional para desafios que nem todo mundo topa. Então, um dos desafios que eu aceitei foi para a Jordânia, na Comissão Mulheres e Esportes, e eu fui para lá porque eu já tinha acumulado, né, financeiramente pelo outro trabalho, milhas de hotel e de viagem, e acabei indo para a Jordânia, participei nessa comissão, e nessa comissão, uma das minhas atribuições foi fomentar o trabalho, a importância da atividade física, sobretudo do jovem, porque essa questão de obesidade estava já chegando nos jovens. No meu caso, chegou com 30, 40 anos, mas eles achavam que era importante fomentar a atividade física já para os jovens, aquele com 18, 25, na época da faculdade. Então, tentando unir experiências, eu voltei para a empresa júnior da Poli, e falei, vamos fazer um programa de atividade física, na época até inspirado pelo método do professor Nuno Cobra, mas quem coordenou esse programa foi o filho dele, o Wagner Cobra, que coordenou esse programa junto comigo. E nós acabamos tendo 200 alunos nesse programa, estimulando todos os alunos ainda na faculdade a manter os bons hábitos e não perder, de atividade física e etc. E por esse programa, Marcelo, eu acabei, porque o objetivo era fazer o programa, implantar, mensurar os resultados, publicar, assim, né, como um projeto, publicar. E por esse programa, eu acabei sendo convidada para participar do Congresso Olímpico, que elegeu o Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos Olímpicos. E eu, assim, de uma maneira também um pouco informal, eu acabei interagindo bastante, tanto com a fase de pré-elaboração da proposta, que os Jogos Olímpicos, em termos de planejamento, talvez seja a coisa mais sofisticada que eu vi na minha vida. São 8 anos, um ciclo de 8 anos de planejamento, ainda na proposta, para você planejar como vão ser os Jogos Olímpicos, e depois você, caso seja aprovado, você tem mais 8 anos para implementar. Então, é uma experiência que, além de esportiva, é empresarial também. Então, esse que foi o meu envolvimento com o Comitê Olímpico Brasileiro e com o Comitê Olímpico Internacional. E hoje eu continuo atuando, né, até voltando aí ao tema central do MIT, hoje, finalmente, depois, porque a vida, ela não tem uma receita, né? Ela vai te dando indicadores. A gente vai navegando, tem muitas horas que a gente navega sobre uma incerteza, você tem alguns nortes. Mas hoje, até conectando todos os sonhos, o sonho da engenharia, o sonho da aeronáutica, o sonho dos esportes, hoje eu estou até fazendo aí mestrado ou talvez doutorado direto, eu estou nessa fase decidindo, sobre telemetria do piloto de automobilismo e do piloto de avião. Então, aí vai ser a integração de todos os conhecimentos que eu juntei até agora, de esporte, da minha experiência no Comitê Olímpico Internacional, experiência esportiva aqui no Brasil, experiência empresarial, empresa júnior, é uma consolidação de tudo, Marcelo. É muito legal. O mundo e a nossa vida vai dando voltas, né? Que a gente nem sabe para onde vai. Então, justamente nesse momento que eu queria que você comentasse, certamente você faz mentorias, oferece mentorias para muitos jovens, né? Eu queria que você dividisse com a gente os principais conselhos que você dá para uma carreira bem-sucedida. O principal conselho, Marcelo, é fazer primeiro com amor, né? Eu sempre falo, é aquele brilho nos olhos, é como você, dá para perceber que você tem um brilho nos olhos, esse a gente reconhece de longe, né? O segundo passo é dizer o seguinte: aceita que tem determinados momentos na vida que você está perdido, você não tem a mínima ideia do que é, né? E nesses momentos eu falo, às vezes, porque quando você está dentro, né?
tá navegando dentro da sua jornada, às vezes a gente perde a referência. Você fala, onde eu estou nessa jornada? Então, às vezes, ter o conselho de alguém de fora, que já passou por isso, né? Como eu. Comecei com atividade física, aeronáutica, de repente eu fui para outras áreas que aparentemente não tinha nada a ver, mas lá na frente eu consegui me reconectar. Então, até pela minha experiência, eu falo, olha, o que você está fazendo agora, embora você não saiba, vai estar te conectando de alguma maneira com o teu propósito original, é que você ainda não chegou nessa área. Então, se permitir, o outro conselho que eu dou para os jovens é aceitar a insegurança da vida, se permitir não saber tudo e sempre lembrar que aquilo que está dentro da gente, aquilo que é seu, será seu, né? Aquilo que é muito forte dentro de você, vai ser, né? E às vezes você vai chegar no caminho onde você sonhava por outros meios que nem você imagina. Então, por isso que eu falo para eles também terem uma certa flexibilidade. Às vezes você começa num ponto e chega no outro, mas uma hora aquilo lá vai se conectar, Marcelo. Muito Mas legal. eu também não tenho uma bola de cristal, Uhum. então nem sempre eu consigo visualizar a conexão, mas eu acredito que vai se conectar. Muito bom. Queria que você recomendasse o que vier na sua cabeça, um livro, um podcast, uma série, um filme, qualquer coisa. Ah, nossa, são tantos, né? Bom, até para falar um antigo que eu recomendo, esse do Peter Senge, A Quinta Disciplina, embora seja escrito há muitos anos atrás, é um clássico, eu acho que vale a pena. Então, Uhum. esse é um clássico bom. Falando sobre podcast, o último, eu até recentemente eu estou dando mentoria para uma startup, né, que chama Fab Work, e eles me pediram para fazer também, fizeram uma entrevista e depois alguns podcasts. Então, esse um que eu falo, Juntos Somos Exponencial, eu também recomendo. Eu também vi os seus, Marcelo, eu achei Uhum. muito legal os seus, então eu também vou recomendar para o pessoal assistir todos os seus podcasts também, que Muito bom. todos vão ter insights humanos e poderosos que você vai trazer para a vida inteira. Legal. E aí, para finalizar um ping-pong, queria que você comentasse com a gente a melhor lembrança e a pior lembrança da época da graduação. Bom, melhor lembrança da graduação foi a empresa júnior. Essa de saída foi a possibilidade de abrir a empresa júnior na Poli e depois a Federação das Empresas Júniores. A pior lembrança foi a primeira nota 1. Eu era a melhor aluna no Dante, entrei na Poli em dos primeiros lugares e quando eu recebi a nota 1 de vetor, eu falei, meu mundo caiu. Eu nunca tinha tirado uma nota vermelha e baixa. Essa foi Aconteceu a pior igualzinho lembrança. comigo, viu, Daniela? Eu também tive o mesmo problema com geometria analítica e tal. Tirei a pior nota que eu já tirei na minha vida. Foi um choque. Eu fiquei com vergonha, eu não sabia onde me enfiar, né? Isso mesmo. E alguma aula inesquecível? Uma aula inesquecível, eu lembro do professor Jacaglia falando sobre introdução de engenharia mecânica. E ele fez uma pergunta que a gente sempre acha que para toda pergunta tem uma resposta. E o que eu aprendi com ele é que às vezes tem perguntas sem respostas, né? Então, eu lembro disso, para a gente às vezes aceitar que não tem resposta para aquele momento. Essa foi a aula que mais me marcou. Muito bom. E a tua melhor lembrança do MIT? A minha melhor lembrança do MIT foi com uma interação com o Peter Senge, que na época eu era entusiasmada, né? E eu fiz uma pergunta para ele: quais são os desafios da implantação da quinta disciplina? Que basicamente é como você aprende a aprender sempre. Aí a resposta dele que me marcou, ele falou: para essa resposta, pergunta aqui para minha esposa o que, que ela acha, né? O quão bom eu sou. Eu achei 10 essa. E um empreendedor que você admira? Ou empreendedora? Olha, vários, mais dois aí que eu tenho no coração. Pelé, né? O Pelé uma vez me ajudou até a arrumar um emprego, que embora ele seja jogador de futebol, ele é empreendedor. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos, né? Depois eu fui fazer MBA fora, também na parte de gestão, em Thunderbird, né? Que é considerada a escola número 1 em negócios internacionais, e estava numa entrevista na IG, na seguradora. E na época me fizeram a seguinte pergunta: se você tivesse num avião e o avião caísse, com quem você gostaria de estar?
E a resposta padrão naquela época era MacGyver, quer dizer, que era uma coisa meio fantasiosa. Eu já meio séria, levei na prática, né? E eu cheguei e falei assim: eu gostaria de estar com o Pelé. E o pessoal começou a dar risada, tal, falou: por quê, né? Pelé, jogador de futebol. Eu falei: escuta, ele é a marca mais conhecida do mundo. Depois de Coca-Cola, ele está em segundo. Então, se o avião caísse, o mundo inteiro ia estar atrás dele. Alta probabilidade de eu estar junto, de eu ser achado. Segundo, ele já jogou em Santos. Então, imagino que um peixinho ele sabe pescar. Então, enquanto o socorro não chegasse, ele ia me dar o alimento para mim sobreviver. Aí o cara falou: olha, foi a resposta mais prática e brilhante, né, que eu já tive. E, coincidentemente, anos depois, quando as torres, olha como o mundo é, né? Por isso que eu acredito um pouco em coincidência. Quando, no dia 11 de setembro, quando as torres gêmeas explodiram, aonde eu estava em Manaus, e quem estava lá, o Pelé estava junto comigo. Então, assim, naquele dia, voar com o Pelé de Manaus para São Paulo, e eu lembro que ele estava estressado porque a filha dele estava em Nova York. Na época eu trabalhava também nos Estados Unidos. Na noite anterior eu tinha jantado, né? Ele estava no mesmo restaurante lá no Tropicais Hotéis, estava com o presidente da Nokia, eu estava também com outro grupo de pessoas da época da Conner, que era a empresa que eu trabalhei, que estava liderando aqui no Brasil. E no dia seguinte, voltar com o Pelé de Manaus para São Paulo foi uma tremenda segurança. Eu falo: olha, eu acho que essa eu vou viver muito, muito tempo. Então, eu admiro muito ele também, não só pelo futebol, pelo empreendedorismo, por tudo que ele fez em divulgar o Brasil. Então, é um empreendedor em outra área. E É, hoje, atualmente, Fabrício Blois, da ah. Unicamp, vários, né? A gente poderia falar sobre vários. Muito bom. E para finalizar, qual que é a tua grande habilidade que não está no seu currículo? Acho que a minha grande habilidade é ver o melhor em todas as pessoas, né? Enxergar o melhor e ter a capacidade de escutar. E ao longo do tempo também eu estou conseguindo enxergar as limitações de uma maneira positiva. Então, acho que esse conjunto é o que faz a diferença na vida. E aí você está mais aberta para trocar de maneira espontânea e aí as coisas acabam fluindo. Muito bom. Bom, obrigado, Daniela. Queria agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo e desejar boas pesquisas aí no teu mestrado, doutorado, numa nova perspectiva que se abre na tua tão já forte trajetória de vida. Muito obrigado. E eu que te agradeço, Marcelo. Obrigada por tudo também que você já fez, pela oportunidade que você está me dando hoje de compartilhar um conhecimento. E você aí com toda a experiência de física, etc. Olha, provavelmente eu vou te capturar aí para me ajudar nesse desafio da telemetria do piloto de automobilismo e aviação, que acho que você vai poder contribuir muito comigo. E Muito bom. obrigada mesmo, de Obrigado. coração.